Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Meu nome é Guilherme Ramada e a gente vai verificar as noções introdutórias do direito administrativo hoje. Nossa primeira aula, importante destacar que o direito administrativo ele vem sofrendo uma evolução muito grande nos últimos anos, sendo objeto de muita pesquisa. Muitos professores têm avançado, saindo daquela mesmice do que na minha época de graduação a gente estudava com grandes manuais. Felizmente os concursos públicos ainda não estão entrando naquelas especificidades, mas dependendo da prova que você vai fazer, que você está se preparando, é importante você saber e talvez se aprofundar mais em alguns aspectos. Hoje a gente vai aprender as noções gerais de direito administrativo, noção de Estado, governo, função administrativa e os significados dos termos para a gente conseguir usar corretamente, principalmente numa prova escrita, se for necessário, você saber não usar termos equivocadamente. Bom, a primeira noção que a gente vai entender é o que é o direito administrativo. Né? O que é o direito administrativo? Qual a sua definição? Normalmente o direito administrativo ele é definido como um conjunto de normas e princípios de direito público que regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre estes e as coletividades que devem servir, buscando a realização dos direitos fundamentais e a organização e funcionamento das estruturas necessárias para a concretização das finalidades do Estado. Então a gente já vê que é uma definição extensa, já não é aquela definição mais simples de que o direito administrativo é aquilo que trata do Estado ou de como o Estado vai agir. É uma definição mais completa. A gente tem que lembrar que são um conjunto de normas e princípios. Vai ter aula específica sobre o regime jurídico administrativo, quando a gente vai ver melhor o que são as normas, o que são os princípios do direito público. O direito administrativo é um ramo do direito público, assim como o direito penal, o direito tributário, e que vão reger as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre estes e a coletividade a que devem servir. Entre este e a coletividade a que devem servir. O direito administrativo, a gente vai ver mais adiante nessa aula, ele está preocupado com uma função própria, a função administrativa do Estado, a atividade administrativa do Estado, buscando a realização dos direitos fundamentais. A realização dos direitos fundamentais, alguns autores não vão falar na realização dos direitos fundamentais, vão falar na realização dos interesses essenciais do Estado, alguns até vão falar no interesse público, mas a gente tem que lembrar que o Estado, quando ele é agente, ele vai procurar realizar sempre os direitos fundamentais. E daí, para realizar esses direitos fundamentais, vai precisar ter uma organização e um funcionamento, uma estrutura própria para a concretização dessas finalidades do Estado. O direito administrativo ele vai cuidar dos bens públicos, ele vai tratar de como o Estado ele movimenta a sua máquina para atender a população, para para buscar o alcance dos direitos fundamentais. Mas o que é o Estado? A definição é longa, é confusa, as primeiras definições elas são sempre gerais no direito e a gente fica meio perdido. E o que isso vai me ajudar? Então a gente vai por partes. O que é o Estado? Então, relembrando ali as matérias do primeiro ano da Faculdade de Direito, ou para quem não fez Direito, na Faculdade de Direito a gente tem uma disciplina específica, Teoria Geral do Estado, e a gente passa um semestre, um período, estudando o que é o Estado. Então a gente não é fácil definir o que é o Estado, a gente vai buscar isso, vai buscar uma concepção simples que possa ser utilizada, que nos gere certeza de quando nós vamos utilizar o termo Estado. O que é o Estado? O Estado é uma forma de organização política constituída com 3 elementos básicos: território, população e soberania.
é uma definição clássica do Dalmo de Abreu Dallari. Território é um espaço geográfico ocupado por uma determinada população, e essa população vai poder determinar autonomamente os seus rumos. Ou seja, o que classifica o Estado é que ele consegue definir os seus rumos sem uma grande interferência externa. A gente aqui não vai se aprofundar naquilo que é a influência dos países ditos mais desenvolvidos, né? Hoje em dia já também não se usa mais o termo países desenvolvidos, países em desenvolvimento, mas isso, aqueles países que exerceram influência, que buscaram trabalhar com os países ditos colonizados, né? Ou influenciados. Para a gente compreender melhor ainda a figura do Estado, nessa forma, com esses três elementos, território, população e soberania, a gente precisa entender que o Estado, no passado, ele se confundia com a própria figura daquele que o comandava. Então, um determinado agrupamento humano, ele tinha um líder, e esse líder era o próprio Estado. Isso, embora haja algum questionamento, isso veio assim nas monarquias europeias, isso era bem percebido, quando a figura do Estado era a figura do próprio rei. E para nós, o que importa? O que importa é que o Estado é um ente personalizado, é o resultado da vontade do grupamento humano que o criou e se submete às normas e princípios de sua criação. Por isso é um Estado de direito, um Estado que se submete ao direito. Mas para que possa ser considerado como Estado de direito, não basta só falar que o Estado ele se submete às regras de sua criação, de acordo com a vontade popular. Na doutrina alemã, já do final do século XIX, o Estado de Direito exigia três elementos três elementos que eram considerados fundamentais e que deveriam estar presentes. A tripartição de poderes, a generalização do princípio da legalidade e a universalidade da jurisdição. Então, eram preciso que existissem três poderes autônomos e que se controlassem. Hoje, no mecanismo que no direito constitucional se vai falar em freios e contrapesos, então o executivo limitando um pouco o judiciário e o legislativo tendo controle sobre o poder executivo e o poder judiciário exercendo controle sobre o executivo e o legislativo, de modo que nenhum poder se sobreponha. Na prática, talvez não seja um mundo ideal em que os poderes são iguais. Varia muito com o tempo, com o local, mas é essencial que haja um mecanismo de freios e contrapesos, que nenhum poder se sobreponha aos demais. E quando a gente fala em generalização do princípio da legalidade, é que todos os poderes devem seguir a lei ou autorização legislativa para que eles possam agir. Isso vai permitir o controle da validade dos atos estatais. E também a responsabilização, né? Por isso que a jurisdição ela tem que ser universal, porque o Poder Judiciário, no final das contas, ele vai poder responsabilizar aquele que agiu inadequadamente. Então, quais os poderes e as funções do Estado? A gente vai ao artigo 2º da Constituição, e o artigo 2º da Constituição vai falar: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Matéria bem tranquila. Poder legislativo, ele tem a função normativa ou legislativa, a função própria dele é elaborar normas. O poder judiciário, ele tem como função própria a função jurisdicional, julgar os casos que são levados até ele. E o poder executivo, a função própria é a função administrativa, é o que a gente vai estudar um pouco mais adiante. Antes de falar só em função própria, a gente precisa lembrar que além da função própria, os poderes possuem as funções impróprias também. Então, por exemplo, o poder legislativo e o poder judiciário, para movimentar a sua função normativa e a sua função jurisdicional, respectivamente,
ele vai precisar de materiais, de pessoal, e para isso ele vai exercer impropriamente também uma função administrativa. Ele vai comprar materiais, ele vai contratar pessoas. Então, por exemplo, nós que estamos aqui estudando para concurso público, o concurso público pode ser do Poder Judiciário, pode ser do Poder Legislativo, mas ele vai seguir as regras mais ou menos inerentes à função administrativa, porque impropriamente esses poderes também exercem a função normativa. Mas o que então é a função administrativa? A função administrativa é o conjunto de poderes jurídicos destinados a promover a satisfação de interesses essenciais, né? Ou, como a gente viu na definição do direito administrativo, para perseguir a implementação dos direitos fundamentais. É a típica função do Poder Executivo. Se nós voltarmos aqui, o Poder Executivo exerce a função administrativa. Já falamos que, impropriamente, o Poder e o Legislativo e o Judiciário, né, eles exercem essa função também. Não é função própria, mas é a função imprópria. Eles podem fazer, eles precisam fazer para conseguir exercer suas funções próprias, né? E o que é a função administrativa? Isso depende do critério utilizado. A doutrina até hoje não encontrou, não é pacífica ou tranquila em uma posição. E na nossa Constituição, a função administrativa não apenas converte a previsão legal em um ato concreto, é um conjunto de poderes destinado a promover a satisfação dos interesses essenciais. Como a gente vai definir o que é isso, né? O que é o conjunto de poderes jurídicos destinados a promover a satisfação dos interesses essenciais? Não é fácil. Talvez a melhor definição hoje seja aquela que trabalhe com uma noção residual. Então, o que é uma função administrativa? É tudo aquilo que não é função normativa, não é função jurisdicional, busca satisfação direta e imediata dos interesses essenciais e exige uma organização estável e permanente. Então, para um critério residual, função administrativa é tudo aquilo que não é função normativa, que pertence ao Poder Legislativo, que não é função jurisdicional, que pertence ao Poder Judiciário, que vai buscar a satisfação direta e imediata dos interesses essenciais, a perseguição, talvez, dos direitos e garantias fundamentais, a perseguição do interesse público, e ela vai exigir uma organização estável e permanente. Estável e permanente. Nesse momento, a gente não pode confundir, então, a função típica do Poder Executivo, essa função administrativa, que vai esse movimento do Poder Executivo e dos poderes Legislativo e Judiciário impropriamente, a gente não vai confundir o que o Estado faz para perseguir os interesses essenciais, as garantias fundamentais, com a função de governo. Função de governo é o conjunto de competências que não pertencem às outras três funções e que preponderantemente foram atribuídas ao chefe do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, além dele exercer a função administrativa, o chefe dele pode exercer funções de governo, assinar tratados internacionais, adotar opções políticas. Veja, isso não se confunde com a função administrativa. Voltando à atividade administrativa, que é o produto da função administrativa, né, como ela é exercida, né, ela se revela através de ações e omissões. Então, por exemplo, o Estado vai prestar um serviço público, o Estado ele vai garantir que o particular se adeque ao que a norma exige, né? Não vai poder agir livremente na sua iniciativa privada. O Estado vai ter que prestar assistência de todas das formas previstas em lei ao cidadão. Então ele vai ter que fornecer hospital, escola pública,
ele vai ter que ter uma estrutura para que haja um comando, onde os agentes públicos eles vão atuar. Isso tudo está dentro da atividade administrativa, tanto prestar como não prestar do Estado. E daí, diferenciando da função do governo, que são aquelas opções políticas, e é importante a gente frisar que são opções políticas, porque o que acontece com o governo? Quando a gente vai utilizar o termo governo, a gente está falando de opções políticas, a gente não está falando apenas do Estado, apenas do que a lei prevê. É óbvio que o governo, quando o governo de determinada pessoa, quando assume a chefia do Poder Executivo, ele vai implementar aquelas opções que o levaram a ser eleito. Essas opções, não necessariamente, elas encontram uma expressão na norma. Por exemplo, se entra um governo mais conservador, um governo mais liberal ou um governo mais socializante, não necessariamente ele é o produto do que está na Constituição. A Constituição, ela permite que o governo seja um pouco mais socializante, um pouco mais liberal, um pouco mais gerencial. Por isso que quando a gente vai falar sobre governo, a gente vai sempre falar, olha, o governo ou o governo do, né, o governo do ex-presidente Lula, o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, procurar confundir o governo com o poder executivo, com a administração pública em abstrato. É sempre bom situar o governo, porque o governo, a função de governo é expressa por aquele que detém o controle e o controle das questões políticas. Lógico que o governo, as funções de governo, eles também vão estar atrelados à Constituição e às funções e à realização dos direitos fundamentais. Todo mundo está sujeito a isso no Brasil. O que a gente não pode confundir são as opções políticas desse governo, que ele vai dando um direcionamento com a atividade da administração pública em geral. E o que é a administração pública? Já que eu estou falando sobre essa diferença. Em sentido objetivo, a administração pública ela guarda o sentido de gerir, zelar, de administrar mesmo. E por isso ela é grafada com a letra minúscula. Então, quando você utilizar o termo administração pública com letra minúscula, você está querendo falar aquilo que é administrar, gerir, zelar. É uma atividade administrativa exercida pelo Estado e pelos seus órgãos e agentes. Quando estiver falando de administração pública com iniciais maiúsculas, a gente vai estar falando sobre o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas incumbidas de executar as atividades administrativas. Normalmente, quando queremos nos referir à administração pública, a gente está usando esse sentido, que é grafado com letra maiúscula, com as iniciais maiúsculas. Que é isso? É tudo. O que é administração pública? A expressão do poder executivo, a gente usa normalmente como sinônimo do Estado, não o Estado como aquele ente personalizado, mas o Estado prestando atividade. Então, a administração pública, ela oferece educação pública básica gratuita, ou o hospital é gerido pela administração pública, quando a gente não quer particularizar uma questão. E aí, é bom a gente diferenciar a administração pública, grafada com letra maiúscula, com poder público. O que é o poder público? Se a administração pública é isso, que a gente está tentando definir aqui residualmente, o que é o poder público? Né? O poder público ele é mencionado como uma conjunção, é uma expressão parecida com a administração pública, mas uma conjunção de todos os poderes do Estado. Ou seja, todos os poderes do Estado, o Estado de uma forma geral, de uma forma ampla,
ele vai ser tratado como poder público. O poder público. Isso quer dizer que não é o poder executivo apenas. É o poder executivo, são os poderes executivo, legislativo e judiciário atuando em conjunto. É o poder público, é algo mais amplo do que a administração pública, já que a administração pública é uma referência ao conjunto de agentes, órgãos, pessoas incumbidas de executar as atividades administrativas, a função administrativa. E aí a gente vai diferenciar também o que é União, o que é Estado, o que é Estado-membro e o que é município. Então a gente volta lá para o começo da aula, o que é o Estado. Vamos voltar. Nada como a tecnologia. O que é o Estado? O Estado é uma forma de organização política constituída com 3 elementos básicos: território, população e soberania. Pra gente, o que importa era que o Estado é um ente personalizado. É o resultado da vontade do grupamento humano que criou e que se submete aos princípios e normas de sua criação. É um ente personalizado, o Estado. Mas ele não vai se confundir com a União, que vai expressar o poder público federal, os Estados-membros, que também podem ser denominados apenas de Estado, mas a gente tem que tomar muito cuidado, deixar bem claro que se trata de Estado-membro, ou quando tiver numa prova específica, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, o Estado do Rio de Janeiro, identificando o Estado, e os municípios. Então, quando for o governo federal, a gente vai lembrar da União. Quando for estadual, o Estado-membro. E quando for o municipal, é o município. A gente não pode confundir Estado, como ente personalizado geral, com a sua representação federal, que vai ser a União, ou a sua representação estadual, que vão ser os Estados-membros, e a sua representação municipal. Então, sempre procurar, quando tratar do município, lógico, se a questão trouxer o nome de determinado município, a gente pode usar só o município, fazer a referência ao município. Mas sempre procurar o município e o nome do município, né? O estado e o nome do estado. Evitar usar um termo geral que pode ser confundido. Vamos ver se faltou alguma coisa. A aula introdutória ela é um pouco mais abrangente mesmo, ela é mais leve, e o que importa para a gente é conseguir entender o que é essa função administrativa e o que é a administração pública. Espero que vocês tenham conseguido compreender, entender essa expressão que não é tão fácil e que possam utilizar esses termos adequadamente nas suas provas de concurso. Até mais, muito obrigado.